acho que não há, não é? Mas eu julgo que nós temos que pensar Portugal sempre a partir destes três polos. Um polo que é Portugal. E eu acho que nós não podemos verter todo o pensamento estratégico de Portugal na Europa. A Europa é essencial, mas eu julgo que há, em muitos momentos, um excesso de pensamento fechado no espaço europeu. Nós somos europeus, a Europa é central para nós, mas acho que é preciso pensar Portugal. Depois pensar Europa e pensar Portugal na Europa. E depois o terceiro vértice é, obviamente, a língua portuguesa e é uma visão estratégica do mundo que não se limita nem a Portugal nem à Europa, que vai para além disso. E se nós não conseguimos conceber esta visão estratégica de Portugal, nós ficaremos prisioneiros e reféns de uma lógica europeia que, na minha opinião, nos está a ser, a muitos títulos, prejudicial. Foi uma lógica importante para todos nós, uma lógica importante para consolidar a democracia, mas que hoje é uma lógica da qual muitas das nossas políticas estão reféns, como se percebeu ao longo das políticas de austeridade que tiveram lugar. Não é? Nesse sentido, eu acho que a segunda visão estratégica para Portugal não pode deixar de ser esta dimensão de politizar que aqui foi falada várias vezes. Não é? No sentido dessa intervenção na polis, dessa intervenção na cidade. Não é? Alguns aqui presentes saberão que durante o processo do meu mandato, um dos slogans da universidade, em todo o lado, era Universidade escrita com C. Não é? Nós mudamos o S para o C. Não é? Para mostrar esta universidade da cidade, no sentido da polis e este compromisso. E na relação entre a universidade e a sociedade, do ponto de vista da ciência que vai para as empresas, do ponto de vista da transferência de tecnologia, do ponto de vista da transposição do conhecimento, do ponto de vista de toda essa dimensão, eu acho que está, em grande parte, um dos únicos caminhos e uma das únicas estratégias de futuro para Portugal. Uma visão estratégica do mundo com estes três polos, uma visão estratégica do desenvolvimento de Portugal que tem que assentar muito nesta dimensão da ciência para o conhecimento. E é aqui, não falamos muito disso, agora também já não há tempo, não é? Mas é aqui que, evidentemente, nós não poderemos deixar de fazer uma crítica forte ao que foram as políticas setoriais em Portugal nos últimos anos, na área da educação e da ciência, que foram verdadeiramente políticas desastrosas em todos os níveis. Nós podemos olhar para onde quisermos olhar, podemos olhar para a educação básica. Nunca a educação básica esteve tão mal como está hoje em Portugal. Não? Nunca. Quer dizer, as situações que nós pensávamos que nunca mais se iam repetir, de professores sem salários, de colocações de professores da maneira que estão a ser feitas, é uma situação para nós que somos da área da educação, que nós achávamos que pertencia a uma coisa de um passado distante e que de repente aparece de uma maneira brutal da sociedade portuguesa, criando níveis de desconfiança imensa nas escolas, e isto estão na origem de muitos dos fenómenos de abandono escolar, de insucesso, de uma corrosão da escola, que é fortíssima em Portugal. Uma política desastrosa na área da educação de adultos. Não é? Evidentemente que nenhum de nós estava contente com a maneira como o programa Novas Oportunidades estava a ser conduzido. E muitas dessas coisas estavam erradas. Mas daí, para partir para o nada, não é? E abdicar de fazer uma coisa que é fundamental na sociedade portuguesa, uma sociedade que chegou tão tarde à cultura escolar, que é elevar os níveis de educação geral da população portuguesa e deixar de ter uma política nesse sentido, é obviamente desastroso, não é? E tem sido desastroso. E depois no ensino superior, todos nós estamos aqui à volta, eu acho que ninguém pode criticar as políticas para o ensino superior dos últimos anos, pela simples razão que não houve nada, zero política. Quer dizer, isto é, eu não conheço uma, mas estou a dizer isto com toda a sinceridade, não conheço uma medida de política para o ensino superior nos últimos 4 anos. Uma. Não é? Conheço alguns documentos, alguns estudos, etc. Agora, medida de política não conheço uma única. E é evidente que num momento em que a competitividade dos países, a competitividade da economia se faz pelo conhecimento, se faz pela aposta no ensino superior, ter 4 anos em que não acontece nada do ponto de vista das políticas é um imenso retrocesso que todos calculam. E depois podemos falar das políticas da ciência também, mas julgo que já não tem. Isto para dizer que nós não podemos também fazer um discurso geral sem depois, em concreto, descermos ao que foram realidades, nomeadamente das políticas em Portugal, sobre muitas destas matérias. Não é? E evidentemente que a dimensão que aqui é trazida da competitividade e da solidariedade, com a qual estou inteiramente de acordo, da necessidade de uma avaliação independente, com a qual eu estou inteiramente de acordo também, mas muito disto, em Portugal, deixou de se fazer também pela corrosão da nossa administração pública.
muitas coisas de grande qualidade, de gabinetes técnicos, de avaliação, que havia no interior da nossa administração pública e que foram desmantelados e que foram destruídos, e muita desta avaliação que passou para fora do Estado, ela é independente nas palavras, mas ela é dependente de muitos interesses, não é? Que não são os interesses do Estado, nem os interesses públicos. E, portanto, está aqui a ideia do Estado Social, que não pode deixar de ser trazida para o debate, porque, obviamente, se não tivermos uma base de Estado Social, quer dizer, tudo isto fica extraordinariamente fragilizado do ponto de vista da nossa coesão em Portugal. Um último apontamento, apenas para dizer que estou inteiramente de acordo com a necessidade de uma o Dr. Marcos Mendes chamou-lhe um choque político, eu estou muito de acordo com isso. Acho que há uma necessidade enorme em Portugal de reconfigurar muitas das nossas formas de intervenção, quer dizer, a democracia não pode ser só de 4 em 4 anos, e isso vem a par com o que é uma enorme mudança na sociedade do século XXI. Nós não estamos a perceber as mudanças da sociedade, não estamos a perceber as maneiras como as novas gerações se relacionam, como comunicam, como pensam, como acedem ao conhecimento. Não estamos a perceber nada disso. A política, não é só a política, as universidades também não estão a perceber nada disso. A política não está a perceber nada disso. E nós estamos a ter uma enorme dificuldade em perceber o que é que são essas novas formas de presença, de participação, de cidadania, que são absolutamente decisivas. Nós pensamos de novas maneiras de olhar para os problemas, não precisamos andar a repetir sempre as mesmas coisas, temos de ter um outro pensamento sobre a realidade e julgo que é para isso também que estes debates servem. E em Portugal houve muita coisa que se passou neste plano importante nos últimos anos, mas que ficaram com coisas que parece que não acabaram, não é? Como dizia o José Mário Branco, não é? No célebre disco dele, parece que a coisa não desaguou, não é? Parece que o rio fica ali nas areias, não é? E não desagua no mar. E eu acho que é preciso que estas coisas desaguem, que elas se traduzam em formas de participação, de que a Universidade, e em particular esta Universidade de Coimbra, ao longo dos muitos séculos, sempre mostrou uma grande força, não é? Falei-vos do Anténio, queria falar da crise de 69, como é evidente, não é? E, portanto, eu acho que é também nestes debates que se cria essa ideia e que se produz uma nova realidade, de uma nova cidadania. Eu estive o ano inteiro no Brasil e termino sobre isso, porque acho que é uma frase extraordinária, quando eles diziam sobre estes aspectos e sobre outros aspectos também, que havia muitas iniciativas. E eu acho que houve muitas iniciativas na sociedade portuguesa, de movimentos sociais, de organizações diversas, etc. Mas que, para além das muitas iniciativas, era bom que de vez em quando houvesse também algumas acabativas, não é? E eu acho que nós estamos na altura de fazer algumas acabativas, não é? É isso que eu espero que resulte também do vosso debate e da vossa participação, e como provavelmente não falarei mais, muito obrigado pela vossa